Antes de começarmos, eu quero fazer um convite rápido. Se você gosta de mistérios reais, casos sem solução e histórias que desafiam a lógica, já se inscreva no O Arquivo Oculto. Na madrugada de 8 de março de 2014, tudo parecia absolutamente normal. No aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, centenas de passageiros embarcavam para destinos diferentes, enquanto funcionários seguiam suas rotinas como em qualquer outra noite. Entre todos aqueles voos, havia um que não chamava a atenção. Era o Malaysia Airlines Flight 370, conhecido apenas como MH370. Seu destino era Pequim, na China, uma rota internacional realizada frequentemente pela companhia. Nada indicava que, poucas horas depois, aquele voo entraria para a história como o maior mistério da aviação moderna. A aeronave era um Boeing 777-200 ER, um modelo reconhecido mundialmente por sua segurança e confiabilidade. Até aquele momento, nenhum Boeing 777 havia desaparecido sem deixar rastros. Era um avião equipado com sistemas modernos de navegação, comunicação e monitoramento. Em teoria, se algo desse errado, alguém saberia, mas naquela noite, a teoria seria colocada à prova. A bordo estavam 239 pessoas. Eram 227 passageiros e 12 tripulantes, vindos de diferentes partes do mundo. Entre eles, havia turistas ansiosos para chegar ao destino, empresários viajando a trabalho, estudantes, famílias inteiras e crianças. Cada um carregava seus próprios planos. Alguns voltariam para casa, outros iniciariam uma nova etapa da vida. Nenhum deles imaginava que aquela seria sua última viagem conhecida. No comando da aeronave estava o comandante Zaharie Ahmad Shah, com mais de 18 mil horas de voo. Ele era considerado um piloto extremamente experiente. Ao seu lado estava o copiloto Farik Abdul Hamid, de 27 anos, que acumulava milhares de horas de voo e realizava mais uma etapa de sua formação em voos internacionais. Nada no histórico operacional da tripulação indicava qualquer problema. Para todos os efeitos, era apenas mais um voo. Às 0h41, no horário local, o MH370 recebeu autorização para decolar. O Boeing acelerou pela pista. Poucos segundos depois, já estava no ar. Nos minutos seguintes, tudo aconteceu exatamente como previsto. A aeronave subiu até sua altitude de cruzeiro. Os sistemas funcionavam normalmente. As comunicações com o controle de tráfego eram claras. Nenhuma falha foi registrada. Enquanto isso, dentro da cabine de passageiros, muitos já haviam reclinado suas poltronas para dormir. Outros assistiam a filmes. Alguns observavam pela janela as luzes da cidade desaparecendo sob as nuvens. Era uma viagem tranquila. Ou, pelo menos, era isso que todos acreditavam. Cerca de 40 minutos após a decolagem, o MH370 aproximava-se do ponto onde deixaria o espaço aéreo da Malásia para entrar na área controlada pelo Vietnã. Na aviação, essa troca de controle acontece constantemente. O procedimento é simples. O controlador de um país encerra a comunicação e orienta a tripulação a entrar em contato com o próximo centro responsável pela rota. Pouco antes dessa mudança, o controlador malaio fez sua última transmissão para o voo. A resposta veio imediatamente. Com uma voz calma e sem qualquer sinal de preocupação, o comandante respondeu: "Good night, Malaysian 370. Boa noite, Malaysian 370. Essas seriam as últimas palavras oficialmente registradas da cabine. Poucos minutos depois, o símbolo do MH370 desapareceu das telas do controle de tráfego aéreo civil. O transponder, equipamento responsável por informar automaticamente a posição, altitude e identificação da aeronave, havia deixado de transmitir. Inicialmente, ninguém entrou em pânico. Falhas de comunicação acontecem. Às vezes, um piloto demora alguns minutos para estabelecer contato com o próximo centro de controle, mas aqueles minutos passaram, 5, 10, 15, e o silêncio continuava. Nenhuma chamada, nenhum pedido de ajuda, nenhum sinal de emergência.
Era como se o avião simplesmente tivesse desaparecido. Enquanto controladores tentavam restabelecer o contato, autoridades da Malásia e do Vietnã começaram a trocar informações. Cada centro de controle acreditava que o outro já estivesse acompanhando a aeronave. Essa falta de sincronização atrasou a percepção de que algo realmente estava errado. Foi um detalhe pequeno, mas que teria consequências enormes, porque naquele exato momento, cada minuto perdido significava dezenas de quilômetros a mais entre o avião e qualquer possível equipe de resgate. Nas horas seguintes, uma operação de busca começou a ser organizada. Todos acreditavam que o MH370 havia sofrido um acidente no mar da China Meridional, entre a Malásia e o Vietnã. Navios foram enviados. Aeronaves começaram a sobrevoar a região. Mas havia um problema. Eles estavam procurando no lugar errado. Porque, enquanto o mundo inteiro acreditava que o avião havia desaparecido, os radares militares registravam uma informação que ninguém esperava encontrar. O MH370 nunca seguiu naquela direção. Quando os investigadores finalmente analisaram os registros dos radares militares, descobriram algo perturbador. O avião não havia simplesmente desaparecido. Depois da última comunicação com a torre, ele fez uma curva inesperada, voltou sobre a Malásia e continuou voando por horas. A partir daquele momento, a investigação deixava de procurar um acidente e passava a tentar explicar uma pergunta muito mais inquietante. Quem mudou a rota do MH370 e por quê? Nas primeiras horas após o desaparecimento do MH370, a investigação seguia uma linha considerada lógica. A aeronave havia perdido comunicação, o transponder havia parado de transmitir, e o último contato conhecido havia acontecido próximo ao mar da China Meridional. Tudo indicava que o avião poderia ter caído naquela região, mas havia um detalhe que mudaria completamente o rumo do caso. O MH370 não tinha desaparecido. Ele continuava voando. Enquanto equipes de busca começavam a procurar no local errado, os radares militares da Malásia registravam algo que os controladores civis não sabiam. Depois de perder contato com o controle de tráfego aéreo, a aeronave havia feito uma mudança de trajetória. Uma curva, não uma pequena correção de rota. Uma mudança completa de direção. O plano original era simples: sair de Kuala Lumpur, cruzar o mar da China Meridional, seguir em direção ao Vietnã, continuar até Pequim. Mas, em algum momento daquela madrugada, o MH370 desviou para oeste. A aeronave retornou em direção à península da Malásia, passou próximo à ilha de Penang e depois seguiu em direção ao Estreito de Malaca. Essa descoberta foi uma das maiores reviravoltas da investigação, porque ela eliminava a ideia de que o avião simplesmente havia sofrido uma falha e desaparecido logo após perder comunicação. A trajetória mostrava que o Boeing 777 havia realizado uma série de mudanças de direção, movimentos que pareciam exigir algum tipo de controle sobre a aeronave. Mas quem estava controlando? E por que nenhum alerta foi enviado? É importante entender um detalhe. Um avião moderno possui diversos sistemas independentes. Mesmo que um equipamento falhe, outros continuam funcionando. O transponder pode parar de transmitir, mas o radar militar ainda pode detectar o avião. O rádio pode falhar, mas outros sistemas podem continuar enviando informações. Por isso, o desaparecimento simultâneo de vários meios de comunicação chamou tanta atenção dos investigadores. Não parecia ser apenas uma falha simples. A partir daquele momento, uma das perguntas mais importantes da investigação surgiu. A mudança de rota aconteceu por acidente ou foi intencional? Os investigadores analisaram diferentes possibilidades: uma falha técnica, um incêndio, um problema de comunicação ou uma ação deliberada de alguém dentro da aeronave. Naquele estágio, nenhuma resposta podia ser descartada.
Enquanto as autoridades descobriam que o avião havia seguido uma rota diferente, horas já haviam passado. E isso era um problema enorme. Em uma emergência aérea, localização é tudo. Um avião comercial viajando a centenas de quilômetros por hora pode percorrer uma distância gigantesca em pouco tempo. Quando finalmente ficou claro que o MH370 não estava no Mar da China Meridional, a área de busca precisou ser completamente alterada. O que antes era uma operação regional se transformou em uma busca internacional. Países começaram a colaborar, navios foram deslocados, aeronaves militares foram acionadas, satélites passaram a analisar possíveis áreas de interesse. Mas havia uma dificuldade. Mesmo sabendo que o avião havia mudado de rumo, ainda não sabiam exatamente para onde ele tinha ido. O radar militar acompanhava apenas uma parte da trajetória. Depois de determinado ponto, a aeronave deixou de aparecer. Mais uma vez, o MH370 desaparecia. Mas algo ainda não fazia sentido, mesmo sem transponder, mesmo sem comunicação, mesmo fora do alcance dos radares conhecidos. O avião continuou enviando pequenos sinais. Não eram mensagens, não eram chamadas de emergência, não revelavam sua posição. E durante os primeiros momentos da investigação, pareciam completamente inúteis. Mas esses pequenos sinais seriam a chave para descobrir a última viagem do MH370. A bordo do Boeing 777 existia um sistema de comunicação via satélite, chamado SATCOM. Seu objetivo era permitir comunicação de dados entre a aeronave e sistemas em terra. Ele não funcionava como um GPS, não enviava uma localização exata, mas mantinha uma conexão automática com um satélite, mesmo sem intervenção dos pilotos. Depois do desaparecimento, especialistas analisaram os registros desse sistema e encontraram algo surpreendente. O MH370 havia continuado respondendo ao satélite por várias horas depois de desaparecer dos radares. Isso significava que o avião ainda estava voando muito tempo depois do último contato conhecido. A descoberta mudou completamente a investigação. O problema agora não era mais como encontrar um avião que caiu logo após desaparecer. A pergunta passou a ser: para onde um avião voou durante horas sem ser encontrado? Os especialistas da empresa Inmarsat começaram a analisar cada um desses sinais. Eles perceberam que era possível calcular aproximadamente a distância entre a aeronave e o satélite em cada contato. Essas informações criaram grandes linhas imaginárias sobre o planeta. 2 caminhos ainda eram possíveis, um para o norte, outro para o sul. A rota norte levaria o avião em direção ao continente asiático. A rota sul levaria para uma das regiões mais isoladas da Terra, o Oceano Índico. Inicialmente, ambas as possibilidades foram consideradas, mas havia um problema. Nenhum país localizado ao norte tinha registros compatíveis com a passagem de um Boeing 777. Nenhum radar, nenhum testemunho, nenhum sinal. A hipótese do norte começou a perder força. E, aos poucos, uma possibilidade assustadora começou a dominar a investigação. O MH370 provavelmente havia continuado voando para o sul, em direção a uma área enorme de oceano aberto, um lugar onde encontrar uma aeronave seria uma das tarefas mais difíceis já realizadas. O MH370 havia desaparecido dos radares, mas, sem perceber, ele continuava deixando uma espécie de rastro digital pelo espaço. A partir desses dados, os investigadores conseguiriam reconstruir a possível trajetória final da aeronave. Para os investigadores, parecia que todas as pistas haviam desaparecido junto com a aeronave. Até que uma descoberta mudou completamente o caso. O MH370 ainda estava falando, não por rádio, não através dos radares, mas através de pequenos sinais enviados para um satélite no espaço. O sistema de comunicação via satélite da aeronave, conhecido como SATCOM, realizava contatos automáticos com um satélite operado pela empresa Inmarsat. Esses contatos não enviavam uma localização precisa, não eram como um GPS.
Eles eram apenas pequenas trocas automáticas de informações entre o equipamento da aeronave e o satélite. Na prática, eram sinais que ninguém imaginava que seriam importantes, mas eles acabaram se tornando a principal pista de toda a investigação. Os investigadores começaram a reconstruir a possível trajetória da aeronave. Mas havia um problema. Os dados não mostravam um ponto exato. Eles indicavam apenas possíveis distâncias entre o avião e o satélite. Era como saber que alguém está em algum lugar dentro de uma enorme estrada circular, mas não saber exatamente em qual ponto. Essas informações criaram dois grandes caminhos possíveis, dois enormes arcos sobre a superfície da Terra. Um apontava para o norte, o outro para o sul. Mas os investigadores ainda precisavam responder uma pergunta fundamental. Não bastava saber a distância, era preciso entender a direção do voo. Foi então que entrou em cena uma análise extremamente complexa, o chamado efeito Doppler, o mesmo fenômeno que faz o som de uma ambulância parecer diferente quando ela se aproxima ou se afasta. Com ondas de rádio, algo semelhante acontece. Pequenas alterações na frequência dos sinais permitiram aos especialistas analisar o movimento relativo entre a aeronave e o satélite. Com esses cálculos, eles conseguiram determinar que o MH370 seguia em direção ao sul. Essa descoberta mudou definitivamente a área de busca. O avião não estava mais sendo procurado em uma região próxima da Ásia. Agora, a procura se concentrava em uma área gigantesca do Oceano Índico. Um lugar tão remoto que as equipes enfrentariam um dos maiores desafios da história das buscas marítimas. Às 8h19 da manhã, no horário da Malásia, ocorreu o último contato conhecido entre o MH370 e o satélite. Foi o último sinal registrado. Depois disso, nada. Nenhuma resposta. Nenhum novo contato. Nenhuma informação. O avião havia desaparecido novamente. Mas agora havia uma diferença. Os investigadores tinham uma direção. Eles acreditavam que o MH370 havia terminado sua trajetória em algum ponto ao sul do Oceano Índico. O problema era o tamanho da área. O Oceano Índico é gigantesco. Em muitos pontos, o fundo do mar possui milhares de metros de profundidade. Existem montanhas submarinas, vales, correntes imprevisíveis, regiões que nunca haviam sido exploradas detalhadamente. Encontrar um avião ali seria como procurar uma pequena peça de metal em um território maior do que muitos países. Navios de diferentes nações foram enviados. Aeronaves passaram a procurar qualquer sinal na superfície. Satélites analisaram imagens de possíveis objetos no oceano. Cada suspeita gerava uma nova missão. Cada possível pista trazia esperança. Mas, durante meses, nada foi encontrado. O tempo passava e o maior mistério da aviação moderna permanecia sem solução. Até que, mais de um ano depois, uma descoberta inesperada aconteceu. Não foi encontrada por um submarino. Não foi encontrada por um navio de busca. Não foi encontrada pelos equipamentos mais avançados do mundo. Foi encontrada em uma praia, a milhares de quilômetros da área principal de investigação, e aquela pequena peça seria a primeira prova física de que o MH370 realmente havia chegado ao fim no oceano. Durante 16 meses, o mundo tentou encontrar um avião perdido no fundo do mar. Mas uma única peça encontrada do outro lado do Oceano Índico mudaria tudo. Ela confirmaria parte da história. Mas também criaria uma pergunta ainda mais difícil. Se sabemos onde o avião provavelmente caiu, por que nunca encontramos o avião? Durante mais de um ano, o mundo procurou uma aeronave desaparecida em uma das regiões mais difíceis do planeta. Na costa da Ilha da Reunião, um território francês localizado no Oceano Índico, uma peça de aeronave foi encontrada por moradores. Era um componente chamado flaperon,
uma parte móvel da asa responsável por auxiliar no controle da aeronave durante determinadas fases do voo. A peça foi enviada para análise e, após exames realizados por especialistas franceses e pela fabricante Boeing, foi confirmado que aquele componente pertencia a um Boeing 777, o mesmo modelo do MH370. Pela primeira vez desde o desaparecimento, havia uma prova concreta. O MH370 realmente havia terminado no Oceano Índico. A descoberta também reforçava os cálculos feitos pelos investigadores através dos sinais de satélite. Depois do encontro do Flaperon, outros fragmentos começaram a aparecer em diferentes regiões do Oceano Índico. Algumas peças foram encontradas na costa africana e em ilhas próximas. Análises indicaram que determinados destroços eram compatíveis com o MH370. Cada fragmento ajudava os investigadores a entender melhor o caminho percorrido pelos restos da aeronave através das correntes marítimas. Mas nenhuma dessas descobertas revelou o ponto exato onde o avião caiu. A parte principal da aeronave continuava perdida. Mesmo com equipamentos avançados, localizar uma aeronave em uma região tão extensa é uma tarefa extremamente complexa. Sem as caixas pretas, os investigadores nunca conseguiram determinar exatamente o que aconteceu dentro da cabine. Com isso, diversas teorias surgiram, mas é importante separar fatos de especulações. A hipótese mais discutida é que alguém dentro da cabine tenha alterado intencionalmente a rota do avião. Os principais argumentos são a mudança de direção registrada pelos radares, a interrupção dos sistemas de comunicação, o voo continuado por várias horas. Para alguns especialistas, esses elementos indicam uma ação deliberada. Porém, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Não existe uma evidência confirmada mostrando quem teria feito isso ou qual seria o motivo. Outra possibilidade é que algum evento inesperado tenha incapacitado os pilotos. Uma falha grave de pressurização, por exemplo, poderia causar perda de consciência dos ocupantes. Nesse cenário, o avião poderia continuar voando no piloto automático até ficar sem combustível. Essa hipótese possui precedentes na história da aviação, mas ela não explica completamente a mudança inicial de rota. Também foi considerada a possibilidade de uma emergência técnica. Um incêndio ou falha elétrica poderia ter levado a tripulação a desligar determinados sistemas. Porém, novamente, essa teoria enfrenta dificuldades. O avião realizou mudanças de trajetória complexas e permaneceu voando durante horas. Até hoje, não existe evidência física confirmando uma falha específica. Mas as perguntas mais importantes permanecem: quem alterou a rota? O que aconteceu dentro da cabine? E onde exatamente está o restante da aeronave? O desaparecimento do MH370 se tornou algo maior do que um acidente aéreo. Ele revelou uma vulnerabilidade inesperada da tecnologia moderna, em uma época em que temos satélites capazes de observar o planeta inteiro. Um avião comercial ainda conseguiu desaparecer. E talvez essa seja a parte mais assustadora desse caso. Não foi um acontecimento de uma época distante. Aconteceu em 2014, em plena era digital. Apesar de todas as perguntas sem resposta, o desaparecimento do MH370 trouxe mudanças importantes para a aviação. O caso mostrou que aeronaves comerciais precisavam transmitir informações de localização com maior frequência, principalmente durante voos sobre áreas remotas. Novos debates surgiram sobre rastreamento global de aviões e comunicação de emergência. De certa forma, o MH370 ajudou a tornar os futuros voos mais seguros. E talvez essa seja a razão pela qual, mesmo depois de tantos anos, o voo MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da história moderna. Porque, no fundo, a pergunta permanece a mesma desde aquela madrugada: como um avião inteiro simplesmente desapareceu? Este foi mais um arquivo aberto pelo O Arquivo Oculto. Se você gosta de histórias reais, mistérios sem solução e casos que desafiam o que sabemos, inscreva-se no canal. Novos arquivos ainda estão esperando para serem descobertos.